boa noite a todos, boas-vindas também a todos os que vieram no Dharma na Roda de hoje, né? E o Dharma na Roda é um espaço aberto, um local de encontro e de abertura para a divulgação e a promoção da cultura budista e também da prática do Zazen, né? Da meditação Zen. O Dharma na Roda integra as atividades do Instituto Zen Maitreya, Zen do Diamante, e realiza-se sempre no último domingo de cada mês, às 19h30. Hoje nós estamos um pouco atrasados aqui por alguns problemas técnicos. Nós vamos dar prosseguimento, né? Bem, nós gostaríamos aqui de apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Encho, uma pessoa que já tem uma história já no movimento do Zen aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Ricardo Encho hoje é o nosso convidado para fazer sua palestra, fazer uma proposta de trabalho também de meditação prática no início da palestra. E eu gostaria de fazer uma rápida apresentação, né, do Encho. Ele é professor de meditação Zen, terapeuta corporal, escritor, e também autor deste livro aqui, vou mostrar para vocês, né? Este livro aqui que se chama O Dedo que Aponta para a Lua, Meditação Zen na Vida Diária. É um trabalho importante, um trabalho pioneiro de meditação escrito aqui no Brasil, né, que nós temos muito orgulho de apresentar e de ter aqui o Encho como uma das pessoas muito próximas aqui do nosso trabalho, aqui do Instituto, né? Então, gostaria de passar a palavra a ele para dar início ao nosso trabalho de hoje, né? Então, eu passo a palavra para o Encho, por favor, Encho. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite do Instituto, na pessoa do Seikaku-san. É muito generoso nas apresentações. Eu não sou tudo isso que ele diz. Mas é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Eu vejo que no fim a gente está entre amigos, pessoas que eu conheço e outras que eu não conheço, mas pelo fato de serem pessoas da Sangha, que já são praticantes, eu digo que são amigos, né? São amigos fraternos, são irmãos do Dharma. Então, o título da palestra, ou da conversa, né? O Dharma na Roda, é mais que uma conversa, um bate-papo, e convido vocês a ficarem bem à vontade com relação a isso. Lá diz, então, a prática do Zen e o Zen na prática. E a prática do Zen é o Zazen, né? Simples assim, Zá sentado, Zen meditação. Então, eu vou convidar vocês a fazer de uma maneira informal, porque nós estamos sentados na frente de uma tela, seja ela de um computador ou de um smartphone, estamos diante de uma tela, possivelmente uma mesa na nossa frente. Então, de uma maneira informal, eu pedi para vocês que tomem assento da maneira mais confortável possível. Vocês mantenham os pés firmes no chão, descruzem as pernas, toda a sola dos pés sentada no chão. Tragam a atenção de vocês para essa região do baixo ventre, logo abaixo do umbigo. Tomem uma inspiração, expirem de maneira longa, até sair todo o ar. Quando saiu todo o ar, segurem, prendam um pouquinho a musculatura logo abaixo do baixo ventre, levemente presa, levemente segura. Continuem respirando, sempre dando ênfase para exalação, uma exalação mais prolongada. Coluna alinhada,
Os braços podem ficar sobre a mesa ou sobre o colo, que for mais confortável para vocês. Olhar em 45 graus. Ponta da língua sobre os dois dentes incisivos superiores, ali no véu palatino, como os dentistas gostam de chamar. A língua repousa ali, assenta ali. Esboça um sorriso, relaxando os músculos da face. E traz a atenção para o fluxo da respiração, a entrada e saída do ar. Ancorando a atenção, unificando a atenção, a consciência, nessa região, logo abaixo do umbigo. E observando a entrada e a saída do ar, todo o tórax, de baixo para cima, vai sendo preenchido. E lembrando de fazer a exalação de forma prolongada. Nós estamos com os sentidos abertos, então, naturalmente, nós temos sons e ruídos que vêm de fora, seja o ruído da máquina que a gente está usando, de alguma outra máquina que pode ter em casa, ruído de carro passando, algum animal latindo, miando, a sirene do bombeiro que passa, o vizinho que falou mais alto, talvez a gente possa ouvir de longe um grito de gol, seja o que for. Isso apenas são exemplos. Isso não é uma legenda, não quer dizer que vocês estejam passando por isso. Que até pode estar passando por uma ou outra dessas situações, são exemplos. Tudo que vem de fora é bem-vindo, porque nós estamos numa posição de observador. Tudo vem e passa. Além desses sons e ruídos externos, nós temos sons e ruídos internos. Uma lembrança, lembranças no plural, sensações. Pensamentos, memórias, imagens. Tudo isso está aí. E pode ser ruídos que nos tirem a nossa atenção dessa região logo abaixo do umbigo. E a prática é bem simples. Então, logo a gente se dê conta que saiu dali, calmamente, gentilmente, generosamente, volta a prestar atenção no fluxo da respiração, ancorado nesse ponto logo abaixo do umbigo. E assim vamos permanecer alguns instantes. Vocês vão ouvir o som de um sino, aí nós encerramos esse primeiro momento.
Então, calmamente, sem pressa, fizemos um gachô. E a gente se acomoda de maneira confortável para a gente iniciar nossa conversa. Foram cerca de 3 minutos. E esses 3 minutos a gente consegue fazer ao longo do dia várias vezes. Pode ser tanto esses 3 minutos, como pode ser 1 minuto. Breves ou brevíssimas pausas ao longo do dia pode fazer uma diferença muito, mas muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia. E todos que estão aqui são pessoas que já praticam há algum tempo, alguns muito tempo, e a gente muitas vezes fica preso a essa condição da meditação formal, que é a meditação de estar num centro de meditação junto com outras pessoas e ter uma programação, um dia, uma hora, e às vezes em caso de retiro de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias, 3 meses, enfim. E a gente esquece que o objetivo da gente frequentar um centro de meditação ou frequentar retiros é nos tornar esse estado de presença no dia a dia. Então, se a gente está praticando já há algum tempo e não está conseguindo fazer isso, tem alguma coisa que não está correta. Alguma coisa que a gente não está entendendo. Porque se a pessoa está dirigindo e passa num sinal fechado, a não ser que seja propositadamente, mas passa distraidamente, ela não está no aqui e agora. Ela não está no presente, ela está distraída. E a gente faz a meditação formal para aprender a estar de maneira informal. Eu chamo isso de estado avançado. Quando a gente já passou pelo estado básico, intermediário, a gente chega no estado avançado. O estado avançado é esse. Como que eu caminho na rua? Eu caminho distraidamente? Ou eu caminho prestando atenção em cada passo que eu dou? Sentindo cada pisada? Sentindo que o pé toca 3 pontos no chão, calcanhar, planta do pé e ponta do pé. Eu estou sentindo que eu estou movimentando os braços? Estou sentindo alguma brisa no rosto? Frio ou calor? Eu estou com os olhos abertos no meu entorno para perceber o que as coisas estão acontecendo, perto, médio e longe? Ou eu estou caminhando e self-talk direto aqui, blá, blá, blá direto? Meditação, estado meditativo, é simplesmente estar aqui agora. Isso diz tudo. É simples assim. Mas por que é tão complexo para nós? Por que a gente tem esse desafio de não estar aqui agora, na maioria das vezes, estar ausente? A dona de casa está cortando verdura e ela corta o dedo quando ela sai do presente. Ela está cortando verdura e lembra, puxa, preciso pagar a conta da luz. Um exemplo. Preciso abastecer o carro. Preciso varrer a casa, seja o que for. Então aí é que ela vai cortar o dedo. Quando é que a pessoa vai passar o sinal vermelho? Quando ela está distraída. Quando é que a pessoa vai cometer algum erro ou engano em casa ou fora de casa? Aliás, é interessante observar, eu tive uma experiência uma vez de um acidente doméstico em casa, fui até o pronto-socorro e prestando atenção nas pessoas que estavam sendo atendidas e depois conversando com o médico. Na época,
mais de 60%, eu não lembro exatamente o quebrado, mas mais de 60% dos acidentes que davam entrada no pronto-socorro aconteciam em casa. Piso molhado, por exemplo, a pessoa cai na cozinha ou cai no banheiro. Eu lembro que naquela ocasião que eu estava lá, tinha uma pessoa costurando e teve um acidente e a agulha da máquina entrou no dedo. Outra pessoa caiu no banheiro e machucou a mão. E assim por diante. Eu tinha feito um ferimento na testa dentro de casa, ao subir num banco para mexer no guarda-roupa, no maleiro. Levei 7 pontos na testa, uma incrível, dentro de casa. Por que isso? A gente tem essa ideia de que está em casa está seguro, né? Até os acidentes de trânsito ocorrem, em uma grande maioria, quando está próximo de casa. A pessoa começa a relaxar, não relaxar com letra maiúscula, que eu digo, que as palavras elas são tão, eu não sei se dizer são ricas ou pobres, mas relaxar significa tanta coisa que a pessoa acha que pensa em relaxar, ela dorme, né? Ela vai meio que desligando assim. Então a meditação tem isso, que ela une duas coisas aparentemente opostas, que é o relaxamento e o estado de atenção. Se a gente fala para uma pessoa relaxa, ela começa a ficar toda molinha e daí a pouquinho ela começa a bocejar, relaxou bastante, daí a pouquinho ela pode ter sono. E se fala para a pessoa ela ficar alerta, ela fica tensa, ela fica num estado de tensão. Então, como unir essas duas coisas, esse estado de atenção plena e ao mesmo tempo relaxado, com os sentidos abertos, sem precisar estar assim, preocupado com isso ou aquilo. Então, os antigos buscadores, os antigos praticantes, que depois avançaram, se tornaram instrutores, professores, mestres. A história do próprio Buda é assim, não é? Então, é uma descoberta até anterior ao próprio budismo, anterior aos 2.600 anos que se tem notícia, né? De quando começou os ensinamentos do Buda. Esses professores, então, esses instrutores, professores, mestres, eles descobriram algo que nós dispomos 24 horas por dia e que permite que a gente venha para o aqui e agora. A mente, ela está sempre uma atividade ensandecida, louca, né? Um pensamento atrás do outro, uma lembrança, uma sensação. E a mente precisa de não movimento, né? E eles descobriram, então, que através do corpo, se fosse trabalhar diretamente na mente, é um trabalho brutal, cansativo. Diz que levaria vidas para conseguir dominar isso, né? A yoga tem muito disso, né? Do domínio, né? Então, eles descobriram que através do corpo se atingia a mente. Então, colocando o corpo numa posição de imobilidade, né? De no action, como diz o Daijo Roshibichi lá do Mosteiro Zen do Espírito Santo, do Zen Code, né? No action. O corpo precisa de movimento, né? O corpo é movimento. E a mente, ela, a mente de principiante, a mente do não sei, do não saber, a mente da abertura, é a mente imóvel. Então é o oposto, né? Só que através do corpo, eles descobriram isso, que através da imobilidade do corpo e a respiração se atingia a mente de uma forma indireta. Então, no Zen tem uma frase que, para mim, resume tudo, 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 tudo. Daria para falar, talvez, um bocado de tempo sobre isso. Que é postura correta, respiração correta
mente correta. Algumas frases, a frase original, não sei como é que é a tradução, fala atitude mental correta. Eu prefiro tirar atitude, não qualificar, não usar adjetivo, e a mente correta, né? Vamos chamar assim, a mente com letra maiúscula, como eu me refiro no livro ali, mente com letra minúscula, mente com letra maiúscula. Então, essa postura correta, aí nós entramos no Zazen, e eu, quando comecei a meditar, nos centros no centro de meditação, primeiro em casa, né? Isso lá com 15 anos, por correspondência, inacreditável. Um curso de yoga por correspondência que tinha um trechinho de meditação lendo em folhas, com desenhos. E interessante porque eu experimentei lá de maneira tão singela, tão simples, sem instrução nenhuma, a não ser a instrução fria de uma página, de um polígrafo, que nem livro era. Aquela percepção desse estado de presença, que eu nem sabia o que era naquela época, que é a mesma coisa que eu percebo hoje. Não, nesse sentido, não mudou absolutamente nada. Então, esse momento em que a gente é capaz de parar e sentar, mas seguindo essa frase que eu coloquei, o que é a postura correta? Então, eles também descobriram essa postura, né? Perna cruzada, uma mão sobre a outra, né? Nesse mudra que a gente usa no Zazen. Existem outras formas de botar as mãos sobre o joelho também, às vezes usar outro mudra, mas essa posição das mãos se unindo, né? Unindo lado direito e lado esquerdo do corpo, a gente sabe até pela física que a energia, a fuga da energia pelas pontas, né? No momento que a gente une as duas mãos, a gente está unindo os dois lados do corpo, né? As pernas cruzadas, se forem lótus, fecha isso de uma maneira perfeita, né? Só que eu não sento em lótus. O máximo que eu consegui foi meio lótus. E assim mesmo por muito pouco tempo. Eu sento na postura birmanesa, que no livro ali eu chamo de brasa, né? O Moriyama Roshi pediu que eu encontrasse o nome na língua portuguesa, brasa, né? BRA, Brasil, usar sentado, o jeito brasileiro de sentar. Mas, enfim, é um jeito ocidental de sentar que é confortável, né? Então, essa postura correta passa pela capacidade da gente avaliar que maneira que nós podemos sentar de uma maneira simplesmente que permita um certo conforto. Isso não é muito comum, eu diria que é totalmente incomum falar no Zen, né? A gente só fala em dor, que sente dor e tal, que a gente aguenta. E eu vivi isso por muito tempo. E o ano passado foi um período de bastante aprendizado, bastante momento de sentar. Eu encontrei essa condição de ter conforto. E isso me permitiu ficar bastante tempo sentado, mais do que os 30, 40 minutos que normalmente a gente fica. Então, é preferível que a pessoa sente numa cadeira, com os pés firmes no chão, o importante é a base, essa base firme, do que ela tentar sentar em lótus, ou meio lótus, ou mesmo birmanês, e ela está desconfortável. Porque se ela está marcando um tempo de 30 minutos, por exemplo, pegando o Zazen Gourmet, que é como diz o Daisy Roshi, lá do Zen Coach, é rapidinho, né? 30 minutos é tranquilo. 5, 10 minutos ela está sentindo já desconforto. Ela começa a sentir dor. E se essa dor fica muito tempo, a pessoa está se torturando ali. Então ela fica presa ao corpo. Ela só fica, é só aquela dor. Ok, existe uma maneira de ficar na dor. Ok, é válido também. Porém, não há necessidade disso. Isso foi o que eu percebi. E mais do que isso, se a gente consegue entrar num estado de conforto, a gente ultrapassa o corpo. O que eu quero dizer com ultrapassar o corpo? Ultrapassa o corpo na condição de observar. Porque a gente fica 30 minutos preso no corpo.
E se a gente entrou numa posição que ela te dá um certo conforto, a gente consegue ultrapassar o corpo da seguinte maneira: a gente observa o corpo, tudo que ele nos traz, mas consegue observar também as sensações, consegue observar os pensamentos, as memórias, as imagens. Então, a consciência se amplia. Senão a gente fica muito restrito a um determinado ponto. Então, eu entendo hoje que a postura correta, ela tem três pontos a serem observados. Do ponto de vista tanto da técnica, quanto da condição de sentar, simplesmente sentar. Então, a postura correta ela é estável, ela precisa ser estável. Então, para ser estável, a gente precisa fazer um checklist com a gente mesmo, fazer uma leitura do corpo da gente e ver qual que é a postura que nos deixa mais confortável. Repito, você está sentando de perna cruzada, mas os joelhos ficam no alto, a gente não consegue sentar direito, a coluna começa a movimentar. 10 minutos de sentado já começa a se incomodar. Vá para a cadeira. Muriel Maroshi, meu mestre Zen de ordenação leiga, ele dizia muito assim: o importante é a coluna, o importante é observar a coluna. Então, tenha uma base estável e cuide da coluna, da postura da coluna, que ela fique ereta. Se no caso de quem senta no chão, por exemplo, eu falei antes de sentar na cadeira, os pés firmes, né? Vai ter as plantas dos pés firmes e os isquios, né? Que são os ossinhos ali dessa região do quadril que fica sobre as pregas da nádega. Vão ser 4 pontos de contato. Às vezes a pessoa fala 3 pontos, a gente acha que é os 2 joelhos e a coluna. Não é. É os 2 joelhos e os 2 isquios. São 4 pontos de contato. E se a gente sentar no chão, os 4 pontos de contato vão ser os 2 joelhos e os 2 isquios. E na cadeira, a planta dos pés e os 2 isquios. Essa é a base estável para se colocar. No caso de sentar na cadeira, manter um ângulo de 90 graus entre a perna e a coxa. Isso dá conforto, dá estabilidade. E ela precisa, além de ser estável, ela ter um grau de conforto. Por quê? Porque essa estabilidade somada ao grau de conforto é que vai dar a sustentabilidade dessa postura. Vai sustentar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Em todo o meu tempo de prática, eu só conheci 2 pessoas, pessoas praticantes, que ficavam mais de 1 hora sentado. Uma é o Giovanni Dissman Mirage, que foi discípulo do Muriel Maroshi, nome Kakugen, e o outro é o Lama Jigme, o Gabriel, que eu lembro que num retiro com a mestra Reila Downe da África do Sul, do Zen coreano, nós sentados lá, e ele sentava, era um garoto, sei lá que idade tinha o Gabriel naquela época, 17, 18 anos, era impressionante. Ele sentava e não tinha sino para ele. Passava 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, ele fazia zazen brincando de hora para mais. Era impressionante. Uma vez eu tentei acompanhar ele e fui até um ponto, depois eu não consegui. Precisei fazer um quindim. Hoje ele é lama. É uma pessoa que eu admiro muito por essa prática dele, impressionante, assim. Impressionante. De sentar, a imobilidade dele é algo fantástico. Era naquela época, imagino que continue sendo, né? Então, precisa descobrir esse certo conforto. E daí a gente fica. Então, eu posso dizer para vocês que hoje eu faço zazen de 1 hora muito tranquilo. Para mim é como se fosse 20 minutos, 30 minutos. Eu não sou nada especial. O que aconteceu é que ao longo da minha prática eu descobri que era importante ter esse conforto e descobri o jeito de como entrar nesse conforto. E isso pode ser transmitido sem nenhuma dificuldade. Melhor ao vivo, né? Porque assim fica um pouco difícil, ficaria muito teórico explicar como faz, como não faz. Mas basicamente são 2 pontos a serem observados, que é o hara e a lombar. Firmar o hara, isso que eu posso dizer para vocês é isso, exatamente isso, não tem segredo nenhum. Firmar o hara, quando solta a expiração, dá uma firmeza no hara, lá abaixo do umbigo, e ao mesmo tempo que solta o hara, que firma o hara,
solta a lombar devagarinho para dar uma retificada nela. É só isso. Aí a gente encontra o prumo. E nesse prumo a gravidade exerce o mínimo de força possível. Então a gente consegue ter esse conforto. Aí ela se sustenta. Talvez você já tenha experimentado isso uma outra vez, ou talvez muitas vezes também. Eu descobri isso recentemente. E por mais que eu ouvisse orientações, instruções, eu nunca tinha chegado nisso. Foi uma própria observação em si do corpo e de como isso podia ser melhorado, né? Já que me incomodava. Tinha vezes que me incomodava. A respiração correta, saindo da postura agora. Então, esses 3 itens, né? Estabilidade, conforto, aí ela se sustenta. Porque a pose, tira uma foto, é segundos, a pessoa não consegue ficar assim 30 minutos, né? Vai ter um colapso, né? Então, postura não é pose. A pessoa pode estar lá, mas daí a pouquinho ela está lá por dentro, assim, arrebentando. Então, eu entendo que a postura correta, ela te possibilita tu avançar na tua percepção. A respiração correta, ela é ritmada. Enche o baixo ventre, enche o peito, enche o pulmão aqui em cima, subescapular, o ombro sobe um pouquinho. Aí todo o pulmão é preenchido. Depois solta, primeiro aqui, depois o peito, depois lá embaixo. Ela tem um ritmo. E esse ritmo, quando a gente... Primeiro, a gente força um pouquinho no início, entre aspas, quando eu digo força, a gente leva a atenção para ali e meio que faz. Logo em seguida, não precisa ficar, não tem como ficar 30 minutos o tempo inteiro isso. Faz, observa que isso é a maneira natural do corpo respirar e depois deixa ele respirar, fica só observando, isso acontece naturalmente. E ela é profunda. O que significa profunda? A exalação é longa, mais longa que a inspiração. Eu sempre ouvi isso, essa ênfase na exalação, mas eu não sabia o motivo. Isso está lá no livro também, na Fisiologia da Respiração, explica que a gente, quando inspira, a gente está inspirando uma massa gasosa que contém 0,04% de gás carbônico, 4 sobre 100, quando entra. E quando sai é 5%, é muito que sai. Então, se eu não respirar dessa maneira correta, com essa relação, com essa razão de 1 para 2, quer dizer, a expiração mais longa, a gente começa a não eliminar o gás carbônico do corpo da gente. E a gente se intoxica, por assim dizer. Então, a gente é avarento até para respirar. Mesmo para pessoas, eu tenho mais de 20 anos que eu dou instrução e acompanho em workshops, seminários, retiros, etc. Eu falo para a pessoa, respira fundo, a pessoa fala, enche isso, volta e depois enche de novo. Em seguidinha ela está ansiosa. Nesses anos todos, uma pessoa só fez correto. Quando eu perguntei, respira fundo, a pessoa fez, soltou o ar. Eu perguntei para ela, que planeta tu é? Onde é que tu aprendeu isso? Era um chefe da segurança da Petrobras, isso tem uns 15 anos atrás. Ele disse, não, a gente faz, no curso que a gente faz e tal, para como lidar com fumaça, fogo e tal, é isso. Primeiro solta aquele ar que está viciado ali, e o pouco ar que tem, tu toma o ar conscientemente, preenche bem o pulmão com ar novo. E é assim mesmo. Então, ela precisa ser profunda dessa forma. A exalação ser mais longa que a inspiração. No início, repito, se a gente está consciente, a gente ainda está fazendo. Mas logo em seguida, isso é para fazer assim, ó, de 3 a 5 respirações desse jeito. A gente fazendo, mais para sentir mesmo. E daí um pouquinho deixa, o corpo vai fazendo por si só. Então, a respiração, ela é ritmada, ela é profunda. Eu vou usar não gosto muito de usar isso, mas às vezes se faz necessário. Isso é uma palavra em inglês que eu aprendi com um curso de dança, que a Janice estava junto até. A gente naquela época nem sabia, né, que tinha meditação. Depois lá na frente a gente se encontrou. Era um curso de dança contemporânea e dança moderna ali
no centro, aquele Érico Veríssimo, que tem próximo da Zero Hora, perto da Ipiranga. Então, foi falar técnica de release, quer dizer, soltar o corpo, soltar. Release é soltar, né? Então, essa respiração release que é soltar. Solta ela e junto com essa soltura vem o que vai junto o que tiver. Vai junto a dor, vai junto o pensamento, vai junto a memória, vai junto a lembrança, vai junto os problemas, ela cada vez que solta o ar, né? E assim a gente morre para cada momento e renasce a cada instante, a cada respiração, a cada ciclo respiratório. Que os livros só falam em inspirar e expirar, né? Alguns falam na pausa, mas nós temos duas pausas, uma antes e outra depois. Ou seja, a gente inspirou. Chega uma hora que não entra mais o ar, tem uma pausa. Depois a gente solta o ar. Chega uma hora que não tem mais o que soltar, tem uma outra pausa. Uma pausa com o pulmão vazio e outro cheio. E essas pausas, quando a gente senta em meditação de maneira correta, respirando correto, a gente começa a perceber mais ela. Aliás, essa é uma das técnicas descritas para o Shiva no Vijnana Bhairava Tantra, das 112 técnicas de meditação, sendo que as 9 têm a ver com respiração. E eu li que, num texto do Osho, ele dizendo que a maioria das pessoas acordadas, despertas, usaram essas 9 primeiras técnicas que tinham a ver com a respiração. E essas técnicas, elas estão descritas de uma maneira muito brevíssima, assim, num livro chamado... em português está em História Zen, foi publicado pela editora Teosófica, que tem as historinhas Zen. Lá no finzinho tem essas técnicas de meditação, escritas pelo Shiva, né, o criador do yoga. O Patanjali foi o codificador, né, o Shiva, o criador do yoga, considerado o pai dele, o criador, enfim. E em inglês é Zen, Flesh, a carne do Zen e os ossos do Zen. Não foi traduzido literalmente. Esse livro foi publicado pela editora Teosófica, que lá no fim ele fala uma das técnicas que é perceber essas pausas. Né? E quando a gente percebe essas pausas, a gente percebe algumas coisas que podem ocorrer nessas pausas. Que é a hora que a gente não está nem inspirando nem expirando, né? Um momento de apneia, digamos assim, mesmo que seja brevíssimo. Então, a respiração correta, ela é ritmada, ela é profunda e ela é para soltar. Fazendo isso, então, a gente chega na mente correta. A mente correta é a mente de principiante. Tem o título do livro Mente Zen, Mente de Principiante, do Shunryu Suzuki Roshi, né? Uma lenda do Zen nos Estados Unidos. E o que é essa mente de principiante? É a mente não saber. Não sei. E não saber é um estado de abertura. Que a pessoa que sabe, ela não ouve, ela só quer falar. E muitas vezes ela acha que sabe e ela não sabe. Então, a mente não saber é a mente de principiante. Ela é uma mente aberta. E essa abertura, pelo fato de ela não saber, o não saber corta o pensamento. Corta o pensamento. E cortar o pensamento é sair da linguagem. E sair da linguagem é experimentar a não mind, a não mente. Esse estado de não mente, que tenta encontrar os pensamentos, cadê? Não estão ali. A tela está vazia. E esse estado de não mind é o estado de testemunha. A gente começa observando. Meditação, para mim, o melhor verbo é observar. Mas observar de um ponto neutro. O que significa esse ponto neutro? Sem julgar, sem interpretar, sem comparar, sem classificar. O ego tem a capacidade de observar, mas ele observa com auto-interesse, portanto é impuro. Impuro no sentido de que tem impurezas. Não se trata aqui de
da pureza que normalmente a gente usa, purinho e tal, não. Está poluído. Isso que é capaz de observar de um ponto neutro é a nossa essência. É a presença que tudo vê. É aquilo que é. Perguntas? Eu só gostaria de fazer uma colocação. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Não, eu achei bem bacana assim, ouvir essa questão que tu colocaste, que eu nunca tinha visto no Zen, o pessoal colocar. E é uma coisa que eu sempre, lá no início, em 2002, 2003, 2004, eu comecei a observar que a postura mais importante era a coluna, era a base, a base firme, né, os pés, e a coluna, né, ereta. Porque eu passei a sentar sempre no banquinho, né, por causa da minha coluna, problema de coluna. Desde o início, eu me detive na questão dessa coisa do conforto, né, porque eu não aceitava aquilo, eu precisava estar confortável, né. E aí eu peguei e comecei a sentar no banquinho. E não sentei mais em Zafo, né? Sentava em Zafo só quando não tinha um banquinho ou, sei lá, numa situação assim. Mas eu me preocupava com a questão do conforto e achava que... E daí, uma vez eu tive um estresse no trabalho e eu trabalhava no mesmo prédio que tinha o Zendô lá na Zona Sul, na Mário Tota, né? E aí eu me estressei muito, aquilo me desequilibrou completamente, né? Me tirou fora do meu eixo. E aí eu só pensava, preciso sentar, preciso meditar. E aí no final daquela tarde eu sentei, né? E aí eu vi todo aquele desequilíbrio emocional saindo, assim, voltando para o eixo, né? Voltando para o equilíbrio e sentir toda aquela desarmonia voltando para uma harmonia, né? Dos pensamentos, sentimentos. E daí eu tive uma sensação como se nada tivesse, todo aquele sofrimento tinha ido embora, né? Todo aquele desequilíbrio tinha ido embora. E ali foi a primeira vez que eu tive a percepção quanto a postura era importante, quanto a coluna, só a coluna ereta, aquilo já trazia todo aquele desequilíbrio para o equilíbrio, né? Isso eu senti fisicamente. Então, ali foi a primeira vez que eu me dei conta que o mais importante era a minha coluna e era as bases firmes no chão e a coluna ereta. É isso. Sou movido a perguntas agora. Não sei como é que eu falei tanto. Acho que eu falei demais. Normalmente eu falo bem menos. É bem mais interessante perguntas, né? Porque aí eu também estou aqui agora. No início, a gente, quando estava testando, o Senkaku San, Celso Marques, perguntou: como é que tu pode me ajudar? Fica alerta para as perguntas, porque é mais legal ficar assim ao vivo, né? E deixar disponível as pessoas para perguntar e fazendo a conversa por aí, né? Gente, Sim. quem fala é o Walter, acho que a gente não se conhece. Porque... Acho que eu te vi uma vez que outra lá no Instituto. Uhum. Queria te perguntar, tu fala sobre respiração ritmada, né? Tu diz que em determinada altura da meditação a gente poderia controlar um pouco esse fluxo respiratório para ele ser mais profundo, correto? Sim. E eu já recebi instruções de observar o fluxo respiratório como ele vem, né? Uhum. De deixar ele acontecer. Acho que naquele Sutta
Tem um sutta que é só sobre atenção na respiração, agora não me lembro o nome, mas Satipatthana. é um outro, não é o Satipatthana, tem um que é só sobre atenção na respiração mesmo. O Celso deve saber, está na ponta da língua dele, né? Mas Mas tudo enfim, bem, continua aí. É mas o enfim, Anapanasati. isso mesmo, Anapanasati. E aí, se eu não me engano, nesse sutta tem uma orientação, observe a respiração quando ela for curta, observe que ela é curta, quando ela for longa, observe que ela é longa, e etc. E aí eu fico nessa dúvida, assim, se são duas orientações que me parecem conflitantes, assim, observar como ela vem ou usar uma técnica respiratória, né? Que daí já é uma outra coisa, me parece. Não sei se vocês poderiam falar um pouco sobre isso. A tua pergunta é fantástica, é ótima, excelente. Olha só, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender que a mente das pessoas que viviam há 2.600 anos, há 2.000 anos, há 1.000 anos, há 500 anos, há 100 anos atrás é diferente da mente de hoje. Em que sentido eu estou me referindo? A mente original em si, ela continua a mesma, mas o que... Por isso que eu falo no livro Mente com letra maiúscula e minúscula. Presta atenção. Seung San, que é um mestre zen coreano da linhagem Kwanun Zen, que é um mestre zen extraordinário, extraordinário. Quem não leu esse livro e é praticante, eu recomendo que leia, que chama-se A Bússola do Zen, The Compass of Zen. É um livro fantástico, publicado aqui pela editora Bodhigaya, do Dr. Enio Burgos. E a Reila Downe, que eu já referi antes, aqui na nossa conversa, da África do Sul, é da linhagem dele, e eu usei Rinzai, que usa os koans, quem é você, qual é o som de uma mão só batendo palmas, esse tipo de coisa, para te trazer para o aqui e agora. E a eficiência dos koans está exatamente no tipo de mente que a gente tem hoje. E ele fala o seguinte, Seung San falando, que antigamente a mente das pessoas era simples. A pessoa era um camponês, o que ela vivia, o pai, a geração anterior toda dela viveu a mesma coisa que ela está vivendo agora, era no campo, não tinha coisas, grandes novidades acontecendo. Elas eram pessoas simples. E portanto, isso daqui delas era simples também. Né? Ela vivia já num outro estado muito próximo de observar a respiração assim, simplesmente. Mas nos dias de hoje, e essa é a diferença que eu vejo no uso de koans, a cabeça da gente, do homem, do ser humano contemporâneo, está sempre a mil. Como é que vai fazer essa cabeça, entre aspas, dar um tilt parar? Essas perguntas absurdas, elas têm esse sentido, de tirar a pessoa da cabeça. Então, a respiração, sim, está certo, o sutra não está nada errado, é isso aí mesmo. Só que nos dias de hoje, tu dizer para uma pessoa assim, ou lembrar, cada um de nós aqui, teve a nossa primeira vez que a gente chegou no Centro Zen para meditar. E chegar e dizer para uma pessoa, senta quieta e observa a respiração, assim como ela vem e como ela vai. Para começar, em seguidinha ela já não está mais na respiração. Ela está lá no cachorro que está latindo, no gato que está miando, na dor que está sentindo, no que ela veio pensando quando chegou até o centro, a cabeça está mil. Tem um self-talk ali que continua direto. Agora, se a gente trouxer atenção para a respiração e de início, não precisa ficar 30 minutos, 40 minutos. O que eu sugiro mesmo para praticantes, básicos, intermediários e avançados, continua sempre fazendo. No início, pelo menos 3 respirações, né? Exala bem o ar pela boca. Porque o que acontece se o corpo está respirando rápido? Você está ansioso. O que acontece se o corpo... O que isso quer dizer? O que o Sutta quer dizer? Às vezes ela vem lenta, às vezes ela vem... Porque ela está ligada, conectada diretamente com os pensamentos, com as sensações e com as emoções. Viu uma pessoa raivosa, ela fica bufando. A respiração aumenta. Uma pessoa calma, a respiração dela está lenta. Lá no livro tem
uma foto minha em meditação, 40 minutos no Instituto do Sono, na Clínica do Sono, eu fiz dormindo e depois de meditação, que mostra ali o que acontece com as tuas ondas cerebrais, com o teu batimento cardíaco, com a tua pressão arterial. As ondas cerebrais ficam lentas, calma, né? A pessoa se acalma, os batimentos cardíacos ficam lentos, a pulsação fica lenta, e se sabe que com 90 dias de prática, 20 minutos por dia, a própria pressão baixa. E as pessoas que tomam remédio para pressão, é usado isso em hospitais, claro, de maneira monitorada, e a pessoa vai estabilizando mais a pressão. Então, isso é um dado fisiológico. E eu falei lá no início, eles descobriram o quê? Que o corpo tem uma ligação direta com a mente, e que a ponte que faz essa ligação entre o corpo e a mente é a respiração. É claro que se você estiver disposto a ficar simplesmente observando, você vai se dar conta que quando está respirando mais, veja o que está acontecendo na sua cabeça. Quando está respirando mais calmo, veja o que está acontecendo na cabeça. Entendeu? Então, no início, é válido fazer pelo menos 3 respirações conscientemente, se posicionando no corpo, né? É consciência corporal. Se tem 2 coisas que o Zen, eu diria que não se fala dessa maneira assim. Desculpe se eu estou falando assim, mas eu me atrevo a falar assim hoje. O Zen exige consciência corporal. A pessoa precisa sentir o pé dela, o joelho, a nádega, os ombros, e perceber, opa, sentiu que eu estava mal posicionado. E as pessoas não têm consciência corporal, de modo geral. E além de consciência corporal, precisa uma condição física, sim. Para fazer em casa, assim, 20 minutos, de vez em quando, tudo bem, mas se for para um retiro, mesmo se a pessoa quiser avançar do nível básico para o intermediário e ir num retiro de 7 dias, fazer de 6 a 10 zazens por dia, de 30 a 40 minutos, mais que em rim, você precisa ter uma condição física. Senão a pessoa está ali sentado de um jeito, como diz o Daijo Roshi lá, seja o que Deus quiser, né? A pessoa fica ali sofrendo, né? Então, se você observar a respiração, você vai ver que ela tem uma conexão direta com o que está acontecendo aqui. Respondi? Sim, perfeito. Tanto diria que essa respiração consciente é uma forma de tornar a mente mais palatável, assim, para uma prática posterior, assim. Sim, porque você se retira Dogen Zenji diz, estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é preenchido por tudo que tem no universo. Existem diferentes traduções, mas em síntese é isso. Então, se você simplesmente observar a respiração, dar esse start inicial dessas 3 respirações de forma correta, você vem, ó... O melhor de tudo é põe em prática o que eu estou falando e observe e veja o que acontece. Porque nada é mais forte do que a sua prática. Por mais que pode chegar um mestre iluminado na sua frente, pode chegar o próprio Buda na sua frente. Se você não fizer o que ele está apontando, o que o dedo dele está apontando, que é a lua, que simbolicamente significa o teu interior. Outro dia eu vi um videozinho que falava sobre num programa, aparece não sei quem era, falando que o girassol, né, ele fica voltado para o sol. E quando não tem sol, eles se viram para o outro. É lindo isso. Isso é uma coisa da natureza, mas é lindo essa metáfora também para nós. E falando, né, esse sujeito falando que eu acho que era um religioso, que quando não tem sol, eles se viram para o outro. Um em contato com o outro, né? Girando o sol e gira um para o outro. E essa metáfora serve para nós, em termos de sanga. A gente junto, a sanga praticando junto, nós somos como girassóis, sem ter a presença do sol, digamos, numa sala, né? E a gente, no caso do Zen Rinzai, fica um na frente do outro, né? Um dando energia para o outro. E meditação, uma outra maneira de dizer, mais maneira de falar, eu falei no início, né? Estar aqui agora,
é dar um giro de 180 graus, porque toda a nossa atenção, isso que eu falei lá no início, né? Vou comentar alguma coisa que eu falei no início. Por que se meditação é estar aqui agora, é estar presente aqui agora? E por que esse desafio maluco que a gente nunca está presente aqui agora? A gente sempre está ausente. É pelo excesso de informação que a gente tem. Hoje a gente tem um excesso de informação que aquela mente lá de anos atrás, de 100 anos para trás, não tinha. Nós somos assim, soterrados de informação. A gente não consegue ter foco. A gente fica perdido. E a menos que a gente tenha consciência de se perceba, a gente não vai desenvolver o foco nas ações que a gente precisa fazer. E a gente fica se fazendo um monte de coisinha que sem importância. A gente não consegue classificar o que é essencial, o que é importante, o que é acessório. E tem muito acessório vindo para a gente, é um excesso. E a gente se perde. Aí, de repente, de um dia para outro, você se dá conta que tem algo para fazer. Às vezes no dia, aí tudo vira urgência naquele dia, entendeu? E a gente vive apagando incêndio. Então, essa capacidade da gente dar um giro de 180 graus, tirar esse nosso sentido que está todo voltado para fora e recolher ele para dentro, né? Então, esse giro do girassol, né? A gente pode fazer essa metáfora do girassol e dizer o seguinte, quando aqui olhando para o Sol, ok? O Sol, o astro físico, o astro rei. Mas a gente pode encontrar esse Sol dentro da gente. E o Zazen é isso. É 10 giros de 180 graus e encontrar o Sol que tem dentro da gente. E o que é esse Sol? É a nossa presença, a nossa consciência, aquilo que é, que nunca nasceu e que nunca vai morrer. Está sempre aí. Muito bom, muito obrigado, Enche. Muito obrigado. E aí, Ludmila? Oi. Fale. Eu gostaria de... Na verdade, tem duas perguntas. Uma é em relação à coluna ereta. Claro que a gente senta com a maior disposição de ficar com a coluna ereta. Mas eu percebo que, ao longo do tempo, quando eu não presto atenção, é como se descesse um pouquinho o corpo, né? E aí ela já não está firme, porque, às vezes, eu percebo que eu sinto que começa meio que balançar, né? Então, eu acho que é a coluna que, nessa hora, cedeu. Olha um pouquinho. Tá, continue, então, depois eu respondo a tua. E a outra pergunta? Então, essa. A outra é se você recomenda algum tipo de alongamento que seria interessante fazer, enfim, para encontrar melhor esse conforto, que eu acho que é extremamente importante. Você fala de onde? Como? Você está falando de onde? De Cuiabá. Nossa! Bem longe. E você já frequenta aqui o Instituto? Não, eu descobri, na verdade, eu estou lá no Via Zen há cerca de 10 meses, mais ou menos, que eu descobri e comecei a praticar completamente online. Ainda não tive o prazer de compartilhar aí um Zendô com outras pessoas. Mas assim que passar a pandemia, eu espero ir fazer um sextim. Então, a sua primeira pergunta com relação à coluna, né? Que você disse que você observa que ela não está muito bem. Na verdade, o Zazen, é importante a gente entender que a gente está trabalhando o tempo inteiro. A gente não está sentado ali esperando o tempo passar para o sino bater e terminou. Entendeu? Então, se você vê que você está assim, você prestou atenção, que a sua coluna estava assim, e que de repente está assim, você corrige ela com micro movimentos. Você não vai fazer isso aqui. Então, você vem lá, ó. Você se reposiciona bem discretamente, com micro movimentos, o mais devagar possível, porque senão a tendência é você vai ficar cada vez mais e só vai piorar.
O Dai Juroshi fala muito disso. É importante a gente não estar sentado esperando o tempo passar, marcar o tempo, né? A gente está ali para trabalhar. Trabalhar é estar alerta. Percebeu que os polegares estão tocando lá, ó, o dedo indicador? Opa, desfez o mudra, não é? Ó, tá aqui, o polegar está aqui, o polegar está aqui, vai ficar assim? Né? Precisa ter uma pressão aqui, ó. Você precisa sentir que eles se tocam. Não tão suave que você não sinta, você precisa sentir uma certa pressão. Se alguém pegasse nos polegares e tentasse abrir, a pessoa ia ter dificuldade. Entende o nível de pressão que eu estou falando? Não é fazer isso aqui, você faz muita pressão, você vai fazer isso. Se está muito fraca, né? Você está pensando, não sei o que, vai abrir os dedos. Isso é uma maneira do instrutor, do professor, do mestre, saber se o discípulo está alerta ou não. O dedo está assim, o dedo está assim. Entendeu? Você está vendo que o dedo está... Vai lá, devagarinho, e corrige. Você falou da coluna movimentar, não é? É. Como que ela movimenta? Você pode me mostrar? Você pode ficar de lado e me mostrar? Deixa eu ver assim. Ela faz um pequeno balanço. Aham. Quando eu vejo, ela fez um balanço. Sim. E você não está fazendo o balanço, o balanço está acontecendo, é isso? É. Sim. Isso acontece. Isso aí tem a ver com a respiração. Você experimentou o que se chama na Índia de Latihan. Com Latihan? É. Às vezes tem alguns filmes budistas, principalmente os tibetanos, eles aparecem assim. O Pequeno Buda é um trecho do filme assim. E quando você entra nesse espaço que eu falei antes, quando você entra nesse espaço que você não está nem respirando, observe. Pode ser isso também. Primeiro você tem que se posicionar bem. Primeiro se corrige a postura. Se isso acontecer na postura correta, você está experimentando o Latihan, que é esse momento da respiração em que você experimenta o intervalo. Você se movimenta sem que é involuntário. Sabe aquela brincadeira? Quando é criança, isso acontece, pôr a colher assim, a colher começa a fazer isso no copo, depois que ela fica parada. Acho que todos já viram isso, né? Uma colher sobre a borda de um copo. E se você prestar bem atenção, pode ser que esse movimento aumente ou não. Mas aí eu tenho que parar, Olha, tentar parar de novo. Você precisa trabalhar a postura, como eu disse antes. Se você viu que você está inclinado, você corrige. E daí, se você prestar atenção na respiração e você começar a soltar o ar, esse movimento vai parando. Tá. Interessante. Tá? Comece a observar isso. Comece a observar a respiração conectada a esse movimento. Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Moriyama Roshi no retiro. É? Minha coluna está mexendo e não estou fazendo nada. Como é que ela está mexendo? E eu olhando para ele, achando que isso era um caso de iluminação, né? Ele me olhou bem tranquilo, assim. Às vezes acontece. Você estava bem posicionado? Né? Ele falou, não, você estava bem... Viu que sua postura estava bem, assim? Digo, vou prestar atenção mais vezes, né? Então, você corrige bem a postura e isso está relacionado à respiração. É um fenômeno que se manifesta na consciência, né? E você vai observando e é isso. Não tomar isso como se fosse uma grande coisa. É uma coisa que pode acontecer. Eu achei que fosse aquela coisa de ouvido, como é que fala que dá uma certa tontura. Eu entendi bem o que você falou, é isso. Não, mas é isso mesmo. É involuntário. E a outra pergunta sua com relação ao alongamento, né? Sim, sem dúvida nenhuma, eu faço isso. Né? Faço uma série de alongamentos, sempre quando eu estou em retiro, sempre eu faço alongamento, no mínimo uma vez por dia. E a melhor hora, eu acho, de fazer isso é logo que a gente acorda. Quando está em retiro, por exemplo, né? Assim como a melhor hora para meditar é logo que a gente acorda também. É quando acorda e no final do dia, né?
Quando acorda, tipo assim, acorda meio-dia e final do dia, seriam umas 3 horas, se dá para... Às vezes a pessoa insiste, não, mas qual é o melhor horário? Olha, o melhor horário é aquele que a gente pode, né? Mas se a gente pudesse ter a disponibilidade de escolher, seria esses horários aí. De manhã, em torno do meio-dia, final do dia, antes de dormir, né? Então, se você faz um alongamento ali, de que seja de 15 minutos, né? Ou então uma série de 50 minutos, 1 hora, se você tem se informe sobre isso, né? Sobre alongar, o mesmo yoga, né? Está muito ligado à prática do Zen também. Super recomendo. Yoga, alongamento, pilates, tudo que vai trabalhar o seu corpo para, principalmente, você ter consciência corporal e ir soltando o corpo. Você vai descobrindo que você tem... Quando você começa a trabalhar o seu corpo com consciência corporal, você começa a descobrir que está toda travada, assim. E às vezes você começa a sentir dor aqui e ali, não sabia por quê, porque vocês passam o dia inteiro, às vezes, contraída em alguma parte do corpo. E o trabalho corporal permite que você comece a descobrir isso. Isso independe da idade da pessoa. Continue. Cheira verde, como diz o Buda. Estou vendo aqui que tem amigos, Renato Schor, nossa, de longe, um gaúcho que está longe, lá em Guarapari, no Espírito Santo. Está ouvindo, Renato? Libera o teu microfone, hein? Aqui tem uma professora de yoga, ó. Não sei se ela continua ainda sendo, mas a Marina Lima é professora de yoga. Aprendi muito com ela. Tanto postura, quanto respiração, meditação. Ela é ótima. Ela é professora numa escola hoje. Não sei se ela continua no yoga. Fala, Júlia. Vinícius? Não sei. E aí? Agora, eu não sei quem é que ia falar. Eu teria 2 perguntas também. Na realidade, não seriam 2 perguntas, né? Se eu pudesse fazer um comentário, ainda na questão ali da atenção plena, que quando foi comentado dos acidentes domésticos, e se está presente em qualquer atividade mais corriqueira, né? Se também existe algum tipo de técnica, algum tipo de exercício para que se construa ou se mantenha ao longo das práticas esse tipo de atenção, porque às vezes é inevitável, fora a prática formal, ou mesmo assim, ela formal, numa informalidade em casa, sentando em zazen, a gente consegue pelo menos perceber os detalhes de que esteja errando ou que esteja fazendo uma diferença quando se tira essas dúvidas. Mas para se construir essa atenção plena assim numa prática, numa atividade cotidiana, como o senhor falou ali, está cozinhando ou está interagindo com alguém e se percebe que não se está mais presente no momento, né? E uma outra questão é que se dentro da postura do zazen pudesse fazer algum comentário sobre o olhar ali, sobre às vezes a gente tenta fixar o olhar num ângulo de 45, mas quando está percebendo está em 90, ou mesmo os olhos já não estão mais semicerrados. Cachorro. Vamos começar pelos olhos, então. Então, a orientação é essa de 45 graus. Se você percebeu que não está em 45, é aquilo que eu falei antes, você sempre está trabalhando, ou seja, você está consciente do seu corpo, o que está acontecendo, e você corrige com micromovimentos. Se você percebeu que está com o olho assim, você volta a ficar com ele semicerrado. Se você percebeu que ele está fechado demais, abre um pouquinho. Você vai regulando, entendeu? Vai calibrando o olhar. Né? Porque às vezes tem pessoas às vezes, que a pessoa está quase dormindo, todos nós já experimentamos isso, a gente está cansado, né? Está querendo dormir, então a gente está ali com a chama da presença, nesse momento, executando algum tipo de esforço para manter o olho aberto, né? E com relação no dia a dia, né, que é a prática do Zen e o Zen na prática, eu falei lá atrás, quando a gente começou, né, digo, olha, esse pouco mais de cerca de 3 minutos que a gente ficou ali, depois eu falei, olha, você pode fazer isso 2 minutos, você pode fazer isso 1 minuto, pode fazer uma única respiração.
Então, você pode fazer isso ao longo do dia, eu falei, vários momentos ao longo do dia. E esses momentos ao longo do dia é que vai te levar para o teu dia a dia. Por exemplo, tu está na cozinha. Antes de... Pegou, sei lá, vai fazer qualquer coisa na cozinha. Antes de fazer qualquer coisa, fica parado. Traz atenção para a respiração. Flexiona levemente os joelhos para ficar confortável. Né? Os pés, a abertura dos joelhos ali de 2 punhos, os pés alinhados pelo quadril, né? Para ficar com ele aberto. Levemente flexionado. Presta atenção no corpo, acomoda ele. Faz 3 respirações. Tudo que tu for fazer na cozinha já vai ser diferente. E se tu lembrar isso de fazer mais vezes, se tu vai ficar 1 hora na cozinha, 1, 2, 3 vezes que tu faça 3 respirações, cada pausinha, nossa, isso começa cada vez mais tu fazer, entendeu? Vai chegar no dentista, tá na sala de espera, em vez de ficar pegando uma revista, fica ali respirando conscientemente. Quem diz respira, mas eu estou respirando. Não, mas a pessoa respira inconsciente. Traz consciência para a respiração. Entendeu? Tu pode fazer isso tudo. Vai andar de bicicleta, pegou a bicicleta, pausa. As pessoas tinham que... Eu adoraria ver as pessoas fazendo pausa ao longo do dia, entendeu? Uma pessoa com a bicicleta e parada. O cara, o que houve? Deu um ataque? Não, ele está só respirando inconscientemente. Aí entra na bicicleta. Vai entrar no carro. Eu tive um paciente uma vez que tinha problema do ombro, e eu expliquei como é que tu entra no carro, como é que tu pega. Ele estava com a pasta na mão, pegava não sei o quê, então ele tinha um movimento viciado de como abrir o carro, como botar a pasta dentro do carro, que provocava um problema no ombro que dificultava ele jogar tênis. A gente não tem consciência desses... A gente pega um hábito errôneo e vai fazendo, entendeu? Então, essas micropausas de uma respiração a 3 ciclos, né? Entrada e saída do ar, 1 a 3 vezes que tu faça ao longo do dia, dá para fazer 20, 30, 40, 50 vezes isso. Vai sentar na frente do computador, antes de ligar o computador, respira conscientemente. Vem para o aqui agora, traz atenção ali para a região do umbigo, de 1 a 3 respirações, tudo que tu for fazer. Vai tomar banho, entrou no banheiro, agora banho frio, né? Para quem toma banho frio, né? Respira ali de 1 a 3 vezes, pum, entra no banho. Vai correr, faz a mesma coisa. Vai nadar, faz a mesma coisa. Vai escrever, faz a mesma coisa. Para tudo. Vai caminhar, faz a mesma coisa. Está num ônibus, num avião, num trem, numa praça. Senta ali, em vez de sair falando com fulano, beltrano, aprender a estar com outra pessoa e ficar mais em silêncio, entendeu? Convidar outra pessoa, vamos ficar quietinho um pouquinho, só respirando. Convida a pessoa para isso. É simples assim, só que precisa fazer. Faz e tu vai perceber a diferença. Quanto mais tu fizer, mais diferença tu vai perceber nas tuas ações. Então, as chances de cometer erro reduzem ao mínimo. Porque você vai estar presente naquilo que você está fazendo. Você está consciente e se torna prazeroso também. Juca, diga lá. Abrir. Oi. Essa coisa da consciência corporal na prática é muito importante, né? A gente, às vezes, demora um pouco para descobrir isso. Né? E ao longo de toda a prática do Zen, né? Essa coisa do o gesto certo, né? Ao longo dos rituais todos, né? Aquilo tudo tem sentido, né? Faz parte da prática, né? Caminhar daquela maneira, sentar, enfim, o gesto parece uma coisa meio louca, né? Tudo calculado, né? Mas faz parte da prática, é uma prática muito corporal, né? Lembra muito o balé. Eu digo que o Zen é muito parecido, lembra muito o balé, né? Dança, né? Tem um balé assim, é isso aí. A primeira vez que eu vi o Moriyama oferecendo incenso, né? Acho que foi o Rick que alcançou para ele estava de assistente. Eu estava tentando acompanhar, aquilo era lento, mas era rápido, um troço doido, porque é uma coisa inusitada que a gente não conhece, não sabe o que vai acontecer. Era lento, mas era rápido, a gente tentava acompanhar o que estava acontecendo e era difícil, é incrível isso.
É um time certinho, né? Muito incrível isso. O gestual é muito importante, né? O Moriyama Roshi era um que cozinhava, né? Gostava de cozinhar, lembra? Fazer aquelas famosas frango ao curry dele, né? Ele entrava na cozinha e saía e deixava a cozinha arrumadinha, né? Limpinha, né? Tudo era... Ele já ia fazendo, já ia limpando, né? Que é uma coisa da prática, né? Dessa coisa gestual mesmo. Essa consciência corporal, né? Da coisa. Né? Uma outra coisa importante que tu me fez lembrar é a coisa da cozinha, de deixar limpo, né? A casa da gente, como é que está a casa da gente, né? Como é que está... Geralmente isso é muito comum com adolescentes, mas acontece com adultos também, né? O adolescente sai do banho, a toalha fica no chão, a porta fica aberta, não sei o quê, tudo confuso, o creme dental para cá, o chinelo para lá, é uma confusão, né? Então, se a nossa prática reflete isso, eu estou pegando o exemplo caricato do adolescente, né? A gente começa a levar isso para o dia a dia, a gente já vai estender a toalha, já vai lavar a roupa, já vai deixar as coisas no lugar, né? A sua casa está com outro arranjo diferente porque o que está fora está dentro. Então, se você está organizado, sua casa está organizada, né? E você faz um trabalho para o outro, mesmo que esse outro seja você. Você sempre deixa as coisas prontas para o próximo que vai usar, né? Seja a cozinha, seja o banheiro, seja o que for. Por exemplo, um retiro é assim, não é? Isso aí. Bárbara, tão quietinha aí, diga alguma coisa. Que bom te ver. Bom te ver, bom te ouvir. Estou aqui prestando atenção, já tem tanta pergunta aí para refletir sobre as respostas. Obrigada. Como que está o tempo aí? Tu não está em Porto Alegre? Sim, estou. Está frio. Já são 9 horas. 9h01, meu. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não percebi muito bem, uma passagem aí que tu falaste. Quando tu falaste naquela questão dos 3 aspectos da prática do Zazen, tu falaste que tinha postura, respiração e atitude. Postura, a frase é postura correta, vírgula, respiração correta, vírgula, mente correta. Tu prefere mente correta a atitude correta, é isso? Porque atitude já é um adjetivo, e muitas vezes, se você tem uma atitude, isso precede o ego também, entendeu? É como se eu estivesse usando um pré-conceito para valer o que está se apresentando para mim. Então, eu prefiro usar o conceito que eu uso no livro, que é mente com letra minúscula e mente com letra maiúscula. Essa mente com letra maiúscula é a mente do não saber, né? A mente do principiante. Então, ele está aberto para o momento, para o que der e vier. Aqui e agora. Certo. Por isso que eu referi lá na frente a mente principiante, é a mente do não saber, é a mente aberta, né? A Maria Hermínia dizia mentona. Não conhecia esse termo. Boa. Marina, você está aí, Marina? Alô, Marina? Se você está aí, diga alguma coisa. Se não, vá lá, Sérgio. Eu fiquei pensando mais sobre a questão da orientação para a meditação que você fez no início, né? E queria saber que princípios assim você segue para orientar, porque tem os passos, etc.
Eu, da minha parte, penso que se deve dar intervalos. Não sei se você julga adequado. Deve ter intervalos para isso, né? Falar é estritamente necessário, mínimo do mínimo possível, de forma lenta, suave, baixo, e dar intervalos para que nesses intervalos a prática seja feita. Por exemplo, solta a respiração e aguarda isso acontecer, né? A gente está aprendendo junto como fazer isso, né? Então, por isso eu pergunto como você pensa esse ponto. Não, é válido, sem dúvida nenhuma, essa maneira que tu está dizendo, mas tudo depende da ocasião, entendeu? Se está no centro zen, eu tenho uma forma de ver a coisa de... Se eu pego uma pessoa pela primeira vez, eu vou procurar dizer para ela o mais correto possível, o mais breve possível, mas às vezes esse breve possível pode demorar meia hora, entendeu? Depende, a pessoa senta assim, explica, pum, senta. Depois que ela sentou, daí eu não falo mais. Por exemplo, entendeu? Numa situação agora, como a gente fez aqui, que as pessoas já conhecem, já sabem, então foi nesse ritmo que foi aí. Você vai fazer uma meditação conduzida, assim, para um público que está chegando, uma meditação guiada, né? Daí pode ser nesse ritmo que tu acabou de colocar aí. Tem uma série no Netflix chamada Headspace. Eles fazem no final, é bem curtinho, cada episódio é bem curtinho. No final eles fazem uma meditação guiada. Uhum. Né? Eu vou escrever aqui no chat. Uhum. Acho que vale a pena a gente olhar. Acho que seria importante a gente adquirir algum know-how assim nisso, né? Trazer pessoas novas, saber como fazer, como orientar. Mas qualquer contribuição eu agradeço. Nesse sistema online, né, a gente está descobrindo, né? Está descobrindo juntos. Porque o Zazen é sentar ali, dar orientação, o Zazen para iniciante, né? Todo centro Zen tem o Zazen para iniciante, todo. O Zazen para iniciante, ou oficina para os novos, enfim, onde que se fala ali, não precisa falar, não tem como, para instruir a postura, né? Como que senta, qual é a posição das pernas, a posição da coluna, o movimento da báscula, o olhar, isso tudo precisa falar e mostrar, né? Falar e mostrar, né? Fala e já mostra, né? E depois a pessoa vai ficar sozinha ali mesmo, experimentando aquilo ali, né? Que geralmente na primeira vez com raras exceções, é sempre mais perturbador, assim, né? Principalmente a condição física, né? A pessoa precisa experimentar. E depois, quando ela vai pela segunda vez, já vai memorizando mais, né? E quanto mais praticar, mais rápido é. Então, se a pessoa fizer todo dia, mais rápido ela vai entendendo aquilo, né? Isso vai se tornando como popularmente a gente chama, uma segunda natureza. Aquilo acontece naturalmente, né? Eu estava falando do dançarino, que nem a pessoa vai lá ver um espetáculo de dança, a pessoa faz 1001 malabarismos lá com o corpo, a gente fica impressionado, mas para aquilo ela treinou muito, né? É que nem os corredores de 100 metros, aquele que dizia, eu não estou lembrando do campeão dele, do jamaicano, aquele, que ele ia lá quando ia para competir, era para o passeio dele, né? Porque ele já tinha feito todo o trabalho, né? Era um trabalho cansativo de repetir, né? E essa questão de se ver estátuas, por exemplo, né? Repetidas, né? Lá em Zenkoji tem estátuas repetidas, né? Tem 10 coninhas uma ao lado da outra. O que isso significa? Tem 15 Budas um ao lado da outra. Significa repetição. Significa que precisa repetir. O que vai refinar a prática, o que vai dar sentido para a prática é essa repetição. E cada vez que a gente repete, mais vai acontecendo uma memória no corpo e vai existindo consciência daquilo, até o ponto que a gente senta em 1 minuto já está ali. O corpo já está no lugar, tudo está no lugar, o corpo está no lugar, a respiração está no lugar. Tudo vai muito rápido, entendeu? Depois a repetição. Precisa repetir, ouvir, repetir. E isso é a prática, é repetição. E no fundo não é exclusivo
do Zen isso, né? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer profissional que repete, ele vai... Pega aí o exemplo de atletas que fazem isso, de atletas, de músicos, né? Mesmo intelectualmente repetindo algumas coisas, o Juca aí que faz cálculos, né? Projetos, né? Chega uma hora que aquilo ali sai natural, assim. É a repetição, né? E essa repetição precisa ter essa consciência unida a ela, né? Consciência corporal e além, né? Mas vai muito do momento. Onde a gente está, com quem a gente está, né? Não vejo que seja uma Eu coisa acho assim. que meditação gera compaixão? Meditação gera tudo, né? Necessariamente, meditação gera compaixão? Se acessar profundamente, não tem como não gerar, né? É a maneira que eu vejo, né? Acho discutível esse ponto. Mas aí, Inclusive por algumas práticas que a gente encontra pessoas que meditam e às vezes a gente não encontra sim, mas então, compaixão, a gente encontra a meditação como um ato muitas vezes voltado para si mesmo. Eu quero meu bem-estar, ou quero a ascensão individual, algo parecido, né? opa, maravilhoso isso que tu trouxe aí no finzinho aí, maravilhoso, sim, é verdade isso aí. Porque essa busca, esse tipo de visão, ela é muito básica, porque a pessoa ainda está focando nela, entendeu? Então, essa busca inicial, ela é muito mais psíquica, de reforçar o ego. É para mim, né? Eu vou me acalmar para eu produzir mais, eu vou me acalmar para eu subjugar mais, eu vou me acalmar, tá me entendendo? No fundo, tem a ver com isso. Aí eu posso ter compaixão, né? Ela está voltada para ela. Ela, enquanto ego, né? Reforçando o ego dela. Então, Agora, a meditação por si só não gera compaixão, é preciso algo mais. não, eu acho que o que tu está falando é mais intelectual. Se a pessoa, senão ela não acessou a consciência. A consciência, enquanto essência, naturalmente ela vai se manifestar. Ela ainda não acessou a consciência, hein? Com letra maiúscula que eu digo, né? Ela ainda está na consciência do ego, que é a consciência com auto-interesse. Que é a questão psíquica, quero melhorar minha saúde, quero ficar melhor assim, mas para quê? Melhor para quê? É diferente de, por exemplo, o exemplo maior que é do próprio Buda, né? Qual que era o Koan dele, o Koan da vida dele? Velhice, doença e morte, né? E a possibilidade de ele ter encontrado um sannyasi, alguém que ele, opa, no meio desse caos aqui tem um cara que está calmo, mas o que esse cara fez? E aquilo perturbava ele, né? A velhice, a doença e a morte perturbou ele. E aquilo que motivou ele a ir sentar e respirar, né? Desculpa, eu tenho que carregar a bateria, só um pouquinho. Okay. Então, esse foi o Koan. E nós todos precisamos, no fundo, descobrir o nosso Koan, né? O Dogen Zenji falava também o Koan da vida diária. E qual que é o Koan da vida diária? Cada um precisa ter o seu Koan, descobrir o seu Koan. O Seiko, que é um discípulo do Moriyama Roshi lá de Campinas, ele fez um meio angô no Japão, ele disse que não suportou, foi o frio, e ele foi lá fazer um retiro Rinzai, e o mestre falou muito dessa questão do Koan, né? Onde ele abordava o Koan do Buda, o Koan do Dogen Zenji. A gente precisa ter o nosso Koan. Não é só aquele Koan do livrinho, qual é o som de uma mão batendo palma, o cachorro tem a natureza de Buda ou não tem. Ok, isso é válido, são pequenos portais, né? Mas o grande Koan é aquilo que nos toca mais, né? Alguma coisa nas próprias relações da gente, seja na família, seja no trabalho, seja no estudo, coisas assim, né? Perturbam a gente, né? Então, eu entendo, se a pessoa ainda não despertou a compaixão, ela não acessou. Ela não acessou. Ela ainda está presa no ego. Porque se você acessa a consciência pura,
você naturalmente vai fazer o bem. Perguntaram para o Buda qual que era, se ele podia dizer em uma palavra no ensinamento dele, ele falou consciência. Então, se você tiver consciência, tudo acontece de uma maneira natural, sem ser forçada, sem ser sem ter uma pré-disposição, né? Um pré-conceito, um pré-julgamento, né? Que é a coisa de observar sem julgar, sem comparar, sem qualificar. Essa é a condição de entrar nessa mente que tudo vê, né? Dessa mente, dessa consciência que tudo vê, que é, em essência, o que nós somos mais profundo, né? E essa é naturalmente compassiva. Essa é a visão que eu tenho. Então, eu acho que essas pessoas aí, está cheio disso, né? Está cheio disso, está cheio. Tem muitos instrutores aí que estão falando muita bobagem, entendeu? Eu acho, né? Em vez de colocar as pessoas no caminho correto, estão colocando desse caminho da meditação também. Né? Por exemplo, eu tenho que dizer isso, que a meditação é simples. Tem pessoas que dizem, não, meditação é uma coisa, eu levei 5 anos para chegar no estado. Para que isso? É um ser humano. Ser humano, bom, se não é ser humano é outra coisa, mas é um ser humano, respira, tem consciência corporal, está com as faculdades mentais ok, não é uma pessoa retardada, coisa assim, pô, você instrui, ela faz, e se fizer, quanto mais seguir as instruções e fizer certo, mais rápido vai dar certo. E ela vai ter insights. Não tem como não ter. É como eu vejo. Mas sim, eu vejo que tem muita gente aí que está cego guiando os cegos. São as pessoas mais cegas. Hein? O que é a compaixão, né? Uma outra maneira de dizer. Não fugindo, mas pegando um outro referencial, né? Que é o Enneagrama. Os 3 centros de inteligência que a gente tem. Pensar, resumindo, tá? Pensar de uma maneira resumida. Pode ter 4, mas vamos pegar esses 3. Pensar, na altura da cabeça, sentir no coração e agir tudo do umbigo. Então, existem algumas conduções que se faz para ver qual desses centros a pessoa tem predominante, qual que é reprimido e qual que é o apoio dela. Então, o medo está aqui. A cobiça está aqui, ó. E a raiva está embaixo do umbigo. Só que a gente ouve falar raiva, essa coisa, raiva, né? Mas entenda a raiva como uma energia. Se você não tiver essa energia, você não age, você fica um plástico, você fica sem ação, né? Você tem uma pessoa mais... tem um esforço, assim, para entrar em ação, né? Agora, depois, olhando melhor, medo, desse lado está escrito medo, vira aqui, está segurança. O medroso busca segurança. E a raiva, vira aqui, está compaixão. Aqui, é que até no plano budista tem aquela coisa dos 3 venenos, né? A cobiça no peito aqui. Eu estou comparando dois referenciais. Eu estou falando do Enneagrama, algo que vem do ensinamento do Gurdjieff, dos Sufis e tal, dos centros de inteligência, né? Então, existe um lado da moeda da coisa aqui. Quantas vezes aconteceu na nossa vida isso, em algum momento, pegar o exemplo da raiva de novo, que a gente brigou com alguém e julgou aquela pessoa e por um motivo que a gente achou que estava com a razão, foi para cima da pessoa e bateu na pessoa. E depois chega uma, para fulano, não é assim, assim, assado, outra pessoa esclarece o que houve e a gente não sabe onde é que vai enfiar a cara, porque a gente estava fazendo uma coisa errada. E aí imediatamente vem esse lado você não sabe o que fazer com outra pessoa. Então aquele surto de raiva, de briga, quando você
toma consciência que não era bem como você estava achando, que é outra coisa, muda tudo. Mas, enfim, é a prática. Eu entendo que a prática vai levar a gente à repetição, a repetição vai levar a gente a essa clareza, essa lucidez, essa percepção das coisas, como elas são a partir da nossa essência. Que a sensibilidade de um Buda não é a sensibilidade de paz e amor, né? O cara é zen. Parece que o cara está sempre na boa, assim, mas tudo tem que estar na boa para ele estar na boa, entendeu? A sensibilidade de um Buda, como eu vejo, é total. Então, ele vê uma rosa, ele passa, ele sente o cheiro da rosa, ele vê a beleza de uma flor, ele se encanta com o jardim. Mas ele também se choca com o mendigo. Não é uma sensibilidade seletiva, que, ai, está tudo numa boa, ai, que mundo, esse mundo maravilhoso. Ele vê tudo. Ele se sensibiliza com tudo. Estava pensando, boa noite, em relação a essa pergunta que foi feita pelo Sérgio, né, a questão da compaixão. O budismo ele define a iluminação como sendo a indissociabilidade entre prajna e karuna. Né? Prajna, que é a sabedoria, e karuna, que é essa dimensão compassiva, né? Que faz parte de todo, vamos dizer, o ideal do budismo, a concepção de humanidade, de sentido que o budismo tem, obrigatoriamente tem que ter a compaixão. Obrigatoriamente é compassivo. A gente, por exemplo, quando recita os sutras, o Anyashingyo, a gente dedica a recitação do sutra, não é o meu mérito para mim, é para todos os seres vivos. Então, tem aspectos, vamos dizer, compassivos, que, sem sombra de dúvida, eles são veiculados através da linguagem, através de uma dimensão que a gente poderia chamar de uma dimensão mais comunicativa, cultural ou até intelectual, mas tem outros aspectos que, de uma certa maneira, vão além, né, disso aí. Porque a questão da prática do Zazen é também a prática de tu te identificar com a realidade. Né? E nós pensamos que, através do processo lógico, do processo discursivo, nós vamos constituir sínteses que nos ligam com a realidade. Até um certo ponto, sim, mas isso não... Essa síntese, que ela sempre vai ser uma questão, né, que é incompleta dentro, acho que, da perspectiva do budismo. Precisa de ter esse processo todo de tu compreender, né, por exemplo, compreender a essência que não é essencial, digamos assim, na perspectiva do budismo, não tem essa noção que nós acreditamos de uma permanência de alguma coisa, né, que seria uma essência. O budismo não acredita nisso. Né? Mas o budismo acredita, vamos dizer assim, que nós temos uma dimensão de identidade, né, com os seres. Eu me lembro de um texto que eu li que diz assim: o cientista ele pega uma flor e vai analisar a flor de N aspectos. Agora, o praticante do Zen ele não vai procurar entender a flor dessa maneira. Até ele pode estudar botânica, pode estudar química, pode estudar adubação, técnicas de agricultura, etc., para entender a flor. Mas, de uma certa maneira,
o que esse mestre fala é o seguinte: quando o praticante de Zen ele vai se tornar a própria flor, né? E esse se tornar a própria flor é que gera a dimensão compassiva, que nós, na ciência, ou mesmo num saber exclusivamente representacional da realidade, como é normalmente a nossa linguagem, é representação, né? Nós estamos sempre cercando o objeto que nós dedicamos a nossa atenção até chegar num determinado ponto que aí a gente considera que chegou, é suficiente a análise, aí a gente para ali. Vai ficar sempre faltando alguma coisa. Dessa maneira, sempre vai faltar alguma coisa. Agora, quando tu entra em contato direto, vamos dizer assim, através da prática do zazen, dessa vivência que tu tens, através do zazen, quando tu entra em contato com a flor, tu entra em contato com, enfim, com outras pessoas, a tua relação com a realidade, né? Ela é uma relação que tem uma dimensão direta, que é o caminho direto, né, do Zen, que é esse caminho que gera, vamos dizer, compaixão mesmo, que está vinculado à compaixão. O que não quer dizer que não aconteçam exceções constantemente na história, né? Porque os praticantes de budismo e de Zen são pessoas e são falíveis e não são perfeitas, mas isso é outra história. Quando se pensa, por exemplo, dentro de um saber que foi, vamos dizer, transmitido, né, ao longo de gerações e de gerações, como é o caso do budismo, como é o caso do Zen, essas dimensões compassivas, a tradição diz que elas estão realmente dentro dessas práticas. Se não houver essa dimensão compassiva, até se relativiza muito o valor dessas práticas, vamos dizer, o valor iluminativo dessas práticas, né? A dimensão compassiva tem que estar presente. Precisa o budismo tem uma preocupação que não é uma preocupação normativa, né? O budismo coloca o seguinte, é mais ou menos aquela ideia também que está presente no pensamento de um Santo Agostinho, né? Santo Agostinho diz assim: ama a Deus e faze o que queres, porque se tu amares a Deus, tu vai fazer coisas boas. Se tu não amares, tu não vai fazer. Né? Então, acho que tem essa dimensão no budismo que não é uma questão de colocar em dúvida se isso acontece ou não acontece. Pode não acontecer. Tu encontra no budismo patifes também, como tu encontra em tudo que é religião. Mas não é por isso que tu vai condenar o budismo ou dizer que aqueles métodos que são preconizados não funcionam. Em algumas ocasiões pode até não funcionar mesmo. É. Sempre quando a gente entra na linguagem, né, é um grande problema, porque por mais que a gente queira e fique atento no que está falando, às vezes pode usar uma palavra que não é tão adequada, né? Mas o que vai resolver isso é a prática. A gente praticando, a gente vai descobrindo isso, né? Eu entendo que isso foi o que aconteceu com os mestres que vêm de tempos em tempos atualizando, né? Toda essa visão das coisas. Eu só quero sugerir para vocês uma coisa. São 9h25 já, vai dar 2 horas que a gente está aqui. Não sei, mas enfim, vamos mais 5 minutos, aí 4 minutos. Eu sugiro que a gente termine às 9h30, porque a gente vai ter que ter uma pausa, né? Perfeito. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, meio de saideira, né? Marina, também a Marina umas 2, 3 vezes, não vi ela se manifestar. E o Renato também, não sei se ele está lá ou se deixou a tela e está fazendo outra coisa. Eu não tenho o áudio deles ali. Uhum. Mas, enfim, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar, né? Eu acho que isso é parte da própria compaixão, né? Eu não estou dizendo que
que nem o Celso falou, né, que pode acontecer ou não acontecer, mas eu não consigo ver diferença numa coisa e na outra, né? Eu entendo que se o Buda não tivesse compaixão, não teria compartilhado, né? Ele até teve essa dúvida, né? Teve essa dúvida, fala ou não fala, as pessoas vão entender ou não vão entender, até que alguém, né, interferiu, disse, não, mas ninguém vai entender, não, mas que um que entenda e tal, então ele está falando, né? Mesmo que a linguagem precisa dele, né? A gente sabe que tem traduções aí que complica muito, né? Meio que distorce às vezes, né? Por isso que é importante a prática, porque a prática não vai nos enganar. A gente vê a linguagem como o dedo apontando para a lua e pratica, e através da prática a gente vai sacando, a gente vai validando, né? E até corrigindo alguns aspectos que a gente vê que não está bem assim pela prática, né? Por isso a importância de ter também um mestre por perto, isso ajuda muito, né? Não que a pessoa não possa fazer sozinha, também pode, mas ter alguém por perto, um bom professor, né? Mesmo um instrutor para quem está começando, né? Um bom instrutor, um bom professor, um bom mestre, pode adiantar bastante, né? Se eu não tivesse encontrado o Moriyama Roshi com aquela impressão que a Ludmilla me perguntou ali, eu estaria viajando até agora. Ele me tirou da viagem, né? Aliás, eu esqueci o nome. Como é? Você poderia escrever aqui do lado o nome do fenômeno? Daí do... Deixa eu ver. Fiquei interessada. Vê se você encontra assim, dessa maneira. Latihan. Vê se você encontra. Vou procurar. Achou. Porque tem muitos... Para concluir, então, na minha parte aqui, e aí sim eu pedi que a gente encerre, o Celso encerre, enfim, algum comentário. Com o avanço da prática, fenômenos podem se manifestar na consciência, vários deles. Eu cito isso no livro, inclusive. Aí, Ludmilla, se tu te interessar, fala com a Janice, ou lá com o Instituto Zen Maitreya, pergunta para ela sobre o seu livro que eles têm, pode te falar melhor. Mas lá no livro eu falo, assim, fenômenos que se manifestam, vários, né? E com vários, existem vários trechos, né, de mestres falando também que tiveram isso, né? Que pode ser várias coisas, né? Ouvir vozes, ouvir sons, ver luzes e tal. Mas isso não é, isso é só um fenômeno que está se manifestando. Porque isso vem, vai, é impermanente, né? Existe uma coisa que está vendo tudo isso, né? Então, às vezes, a gente se deslumbra com alguma coisa que possa estar acontecendo, isso é um fenômeno que se manifestou, ok. Não se prender nisso, né? Não achar que isso seja uma coisa de importância, né? Às vezes as pessoas ficam depois correndo atrás daquilo e ela está perdendo tempo com isso, né? Então, por isso digo, a linguagem ela nos limita. O que não limita a gente é a prática correta, respiração correta, vai ter mente correta, e a partir daí a gente começa a perceber melhor as coisas. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Eu vou começar a fazer aquela técnica ali que tu ensinou de parar, porque é um questionamento meu de muitos anos. A gente faz o zazen, aí tu termina o zazen e tu tá naquele efeito do zazen, né? Mas aí depois tu começa a fazer as coisas do dia a dia e aí tu perde aquilo, né? E eu sempre ficava com esse questionamento, como manter aquele estado, né? Mais tempo, né? E eu acho que essa técnica de parar e daí depois ir fazer as coisas, eu acho que isso aí eu gostei. Eu vou começar a fazer. Obrigada. Eu gostaria, então, de, dando encerramento ao nosso Dharma na Roda de hoje, né? Agradecer a palestra do Ricardo Encho, foi muito boa, né? Colocar também para vocês que nós temos aqui no Instituto ainda alguns exemplares do livro que o Ricardo
Encho escreveu, né, que é um livro muito importante em termos de prática de meditação e de Zen, na nossa bibliografia, que é pequena ainda sobre esse assunto, né, em língua portuguesa, mas que tem um valor especial, porque é feito um livro escrito por uma pessoa que é um praticante e que pertence também à nossa comunidade aqui de praticantes de Zen, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a palestra do Ricardo Encho, né? Convidar também a participação de todos aí, agradecer e convidar que nós, no último domingo de cada mês, nós vamos realizar o Dharma na Roda. Nós pretendemos ir até o final do ano, apresentando no último domingo de cada mês esse Dharma na Roda. E, enfim, gostaria de agradecer também a presença de todos, né? As perguntas também, muito boas, e agradecer mais uma vez, então, o trabalho do Ricardo Encho, né? Que foi para nós uma honra, uma satisfação também poder contar com essa sua participação aqui, esse trabalho que é tão importante para nós, né? Um trabalho muito baseado numa vivência, numa experiência, né, que tem muito valor, é o maior valor que existe. É esse aí para nós, né, praticantes de Zen. Então é isso, pessoal. A gente também estamos aqui dando início agora também ao próximo curso de introdução ao Zen Budismo também, né? Só para, acho que vocês todos estão sabendo, aqui o pessoal que está participando. Nós começaremos agora no início de junho. 16 de junho. 16 de junho. Ainda não. Ainda não estamos anunciando, mas nós estamos aqui, então, já antecipando aqui para as pessoas que estão acompanhando aqui o Dharma na Roda. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, boa noite a todos, obrigado pela participação, pela presença aí de todos. Noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Celso, eu deixei uma pergunta para você no WhatsApp. Se puder dar uma olhada, agradeço. Tá. Boa noite, pessoal. Okay. Boa noite, Walter. Boa noite. Boa noite. Fechou. Obrigada, Ricardo. Foi muito bom. Boa noite e obrigado.